Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez com a finalidade de continuarmos aqui a nossa reflexão em busca de respostas às mais profundas inquietações do nosso coração em meio ao sofrimento, às dificuldades que a vida nos impõe. Agradeço você por estar aí comigo todos os dias, não somente apreciando, mas compartilhando essa mensagem de esperança e de fé às pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, seus familiares. Assim, você abençoa as pessoas. Obrigado por ser esse missionário, essa missionária de Jesus, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e faça parte da nossa grande família. Assim você também estará nos abençoando aqui, fazendo com que nosso canal se fortaleça ainda mais, tá bom? Sobrevivendo por meio da adoração. Sobrevivendo por meio da adoração. Vamos falar sobre a história de Jó. A história de Jó é interessante demais, interessante demais. Diz a Bíblia que Deus fez uma reunião com seus filhos e veio Satanás no meio deles. Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? Ele responde, eu estava na terra, eu vim da terra. E é o que é surpreendente, que é Deus e não Satanás. É Deus quem aponta para Jó como alguém a ser examinado. Viste meu servo Jó? O verso 7, né? O verso 7 diz assim, ó, capítulo 1, verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Bom, nós conhecemos a história, né? Satanás disse, ele te serve desse jeito porque o Senhor torna um homem muito rico, olha, um homem próximo, não há ninguém tão próximo como ele, olha quantas bênçãos que o Senhor deu a ele, é por isso que ele tem consideração para contigo e lhe obedece. E diz a Bíblia que Deus então permitiu que Satanás lhe tirasse tudo, depois até mesmo lhe causasse sofrimento, lhe tirando a saúde. Ele perdeu os filhos, perdeu seus bens e perdeu a sua saúde. Nós sabemos, pelo retrato aqui pintado na história de Jó, que foi Satanás quem infligiu esse sofrimento a Jó e não Deus. Mas Deus permitiu. E aí alguém pode dizer assim, que diferença faz? Se Deus permite, que Deus dá a permissão para que alguém lhe faça um mal, então é a mesma coisa que Deus estivesse fazendo. Será que Deus lida assim conosco hoje também? É essa pergunta que está aí no coração de muitas pessoas. Mas veja amigos, que Deus ele sabe o fim desde o princípio. Como nós vimos ontem, a história de alguns patriarcas e alguns profetas se tornaram parábolas para que, ao termos contato com essa história, possamos tirar para nós lições preciosas. Depois de tudo que ele havia perdido, os filhos que haviam morrido, no final, quando ele soube de toda essa má notícia, no capítulo 1, versículo 20 até o 22, nos diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você percebeu o que aconteceu aqui com Jó? Ele passou por uma situação terrível, mas você não vê amargura no coração dele, você não vê revolta, você não vê Jó virando as costas, abandonando, desacreditando de Deus. Você vê um homem que, em meio à dor, escolheu adorar. Por isso o título da lição de hoje, sobrevivendo por meio da adoração. Ou seja, a atitude dele, a escolha dele em adorar a Deus lhe rendeu tamanho sofrimento. Ele sobrevive ao sofrimento e mesmo assim adora. Lançou-se em terra e adorou. E aqui, meu amigo, nós vemos primeiro que Jó aceitou o seu desamparo e reconheceu que não tinha direito a reivindicar nada. Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ele também reconheceu que Deus tinha total controle sobre tudo. Deus o deu e Deus o tomou, ou seja, tudo está nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, ele concluiu que a justiça divina era inquestionável, quando ele decidiu dizer
Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a história desse homem, um homem que sofreu tremendamente, mas que escolheu, por livre e espontânea vontade, permanecer íntegro diante de Deus. Né? Tanto é que depois dessa primeira prova, que foi ele ter perdido todos os seus bens, e depois de que o diabo matou todos os seus filhos, o diabo voltou novamente diante de Deus. Deus perguntou: de onde você vem? A Bíblia diz que ele respondeu que de rodear e passear pela terra. Aí o verso 3 diz assim, ó: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Tá vendo? Capítulo 2. Você percebe isso aí. Olha, ele ainda permanece firme, ele permanece íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mesmo você me incitando contra ele, para lhe causar, para lhe consumir sem causa. Olha que coisa, né? Aí nós sabemos que Satanás voltou a acusar: não, ele está obedecendo ao Senhor porque ele é um homem saudável, o Senhor protege de todas as enfermidades, o homem nenhuma dor de cabeça tem, então por isso que ele serve ao Senhor com integridade. Então tira-lhe a saúde e se ouvirá que ele blasfemará do teu nome. E diz a Bíblia assim, ó, verso 6: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí esse homem foi acometido de enfermidades que ele nunca havia experimentado antes, sofrimento atrás de sofrimento. E diz a Bíblia que ele não conseguia nem dormir de tantas dores, tanta aflição, tanta dificuldade que ele havia experimentado. Mas mesmo assim ele não redava o pé de ser fiel a Deus, de manter a sua integridade. A sua esposa, vendo a sua tristeza, ela diz assim, mas, verso 9, então a sua mulher lhe disse: ainda conserve a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha, isso aqui me mostra maturidade. Mostra aí como que Jó era maduro espiritualmente. Olha, Jó não servia a Deus só quando as coisas estavam boas, de jeito nenhum. Ele disse assim: mulher, você está falando como doida, você não sabe o que você está dizendo, você não tem noção, nós não recebemos o bem de Deus. Olha quantas coisas Deus nos deu, nos tornou a família mais rica de todo o Oriente. Recebemos o bem, haveremos também de não receber o mal? Ou seja, eu vou servir a Deus independentemente das coisas que Ele me dá. Se Ele me dá, está tudo bem, se Ele não me der, está tudo bem mesmo assim. Se Ele me manter com essas coisas, eu o louvarei. Se Ele me tirar essas coisas, também continuarei louvando o seu nome. E diz a Bíblia que em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Esse tipo de maturidade que Deus espera que alcancemos, sabe? Deus ele está obrando em tudo isso. Nos sofrimentos que se abate sobre você, das suas provas, das suas dificuldades, nas suas lágrimas, Deus está por detrás de tudo isso. Está fortalecendo a sua fé, está te levando ao arrependimento, está te levando à reflexão, está fazendo com que você tome decisões que de outra maneira não tomaria. Deus está fazendo com que você cresça e amadureça, a ponto de entender que o mais importante nessa terra não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus que nos concede as bênçãos. Essa é a maior de todas as bênçãos, essa é a maior de todas as riquezas. É a presença de Deus, é usufruir da sua companhia, da sua amizade. Estar na presença de Deus é tão importante que todas as outras coisas caem em perspectiva, fica em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar.
O dia que nós aprendemos definitivamente o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e nos aplicarmos a cumprir esse intento na nossa vida, e ao chegarmos a cumprir esse intento, aí alcançaremos a nossa maturidade tão esperada por Deus em nossa vida. Aí quando isso acontecer, adivinha o que acontece? Aí o Senhor voltará para nos levar para onde Ele está, para vivermos eternamente. Lá no céu não haverá mais nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhuma tristeza, nenhuma provação. Teremos descanso das nossas provações, das aflições, que foi tão comum a nós e a todo ser humano. É lá que haveremos de ter a vida em abundância que o Senhor Deus prometeu. Essa vida que nós temos aqui não é vida em abundância. Podemos ter momentos alegres e felizes, graças a Deus por isso, mas aí passaremos por outros momentos difíceis. A abundância que Deus quer que eu e você tenhamos, teremos somente lá no céu. Aí, alegria, felicidade, paz, realização, presença de Deus, não mais morte, não mais tristeza, não mais dor, não mais lágrimas. Essa é a vida que Deus está preparando. E esse mundo, essa nossa existência de 80 anos aqui, é somente uma sala de aula nos preparando para aquela vida imortal. Se prepare, meu amigo, minha amiga, porque está chegando o dia da nossa formatura. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nos mostrar o que o Senhor está fazendo em meio a tanto sofrimento e dificuldade na nossa vida. Nos ajude somente a suportar. Sabemos, Senhor, que a aprovação ela tem um início e um fim. Nos ajude a ter paciência para ver o fim da nossa aprovação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Amanhã estarei aqui ansiosamente esperando para continuar estudando esse tema tão importante do sofrimento. Entender esse tema é muito importante para nós. Então ficarei aqui te esperando. Aproveite bem o seu dia.